Oi pessoal, sou Adriana, pneumologista. Já falamos sobre a traqueostomia, quando indicar. Falamos também quando é o momento de se pensar em retirar a traqueostomia, né? Quando decanular. E aqui vamos falar um pouquinho de como cuidar dessa criança traqueostomizada. Vamos falar primeiro de como cuidar dessa região externa da traqueostomia. Então é muito importante que essa região seja mantida limpa e seca sempre. Então basta que a gente faça diariamente uma higiene local, desse ao redor da traqueostomia, ao redor aqui dessa região cervical, que a gente evite, por exemplo, a colocação de gaze, que essa gaze fique embebida em secreção ali um tempo, porque isso vai acabar macerando a pele ao redor. Então isso não é bom. Então é importante que a gente mantenha essa região sempre limpa, limpar uma vez por dia e seca. É importante também que o cadarço que está prendendo a cânula ao pescoço da criança, que ele seja fixado de forma adequada. E qual é a regra? A regra é, não pode apertar muito, mas também não pode ficar muito frouxo. Ele tem que ter aqui, entre o pescoço da criança e esse cadarço, o dedo indicador. Tem que ser a folga de um dedo indicador. E quando trocar esse cadarço, sempre que ele ficar sujo ou úmido, então é importante que ele esteja sempre limpo e seco. A outra etapa é a aspiração. Como aspirar? Qual é a forma correta de se aspirar uma criança? Quantas vezes eu devo aspirar essa criança? Às vezes é a quantidade que for necessária, porque a quantidade de secreção que cada criança produz é individual e até mesmo varia ao longo do tempo. Então, a presença da cânula, ela funciona como um corpo estranho dentro da traqueia. Isso faz com que aquela mucosa produza muco. Então, a própria presença da cânula faz com que essa criança produza secreção. É essencial que a gente aspire sempre, de manhã quando essa criança acorda e na hora que essa criança vai dormir. E é muito importante que a gente aspire às vezes que forem necessárias. Toda vez que a gente observar que essa criança está com secreção, a gente vai lá e aspira. E aí tem aquele barulhinho, né, já característico, que quem cuida de uma criança com traqueostomia sabe. É o barulho de secreção na via aérea. O que é importante para aspirar? É importante que a gente lave muito bem nossas mãos. A gente jamais vai aspirar uma criança sem antes lavar as mãos com água e sabão. Que a gente use luvas, elas não precisam ser estéreis, mas tem que ser luvas limpas, de preferência descartáveis, catéteres de aspiração, esses sim, estéreis e descartáveis, e que a gente tenha ali à mão o nosso aspirador. Então a gente lava as nossas mãos, coloca as nossas luvas e a gente então vai aspirar, abre o nosso catéter e vamos aspirar essa criança. Que catéter utilizar? Na verdade, não pode ser um catéter muito fininho para a cânula da criança, como também não pode ser muito calibroso que obstrua a cânula por completo. O ideal é que ele tenha 2/3 até 2/3 do calibre da cânula. Muito fininho, mas a gente não consegue aspirar de forma eficaz. Muito calibroso, a gente ou não consegue introduzir o catéter, ou na verdade a gente impede a passagem de ar quando a gente introduz o catéter. Então o ideal, 2/3 do diâmetro da cânula. E quanto introduzir? O ideal é que haja uma orientação do médico quanto ao tamanho, ao comprimento dessa cânula de traqueostomia e que a gente de alguma forma tenha essa noção na cânula, o quanto a gente pode introduzir, que na verdade seria chegar até a pontinha dessa cânula dentro da traqueia. Então é importante que vocês peçam ao médico que faz a troca da cânula, que faça essa medição e que oriente vocês o quanto vocês podem introduzir. Essa aspiração tem que ser sempre feita de forma delicada, mas tem que ser um delicado eficaz. A gente tem que conseguir remover essa secreção sem causar nenhum trauma àquela mucosa respiratória. E outra coisa muito importante é observar sempre coloração da secreção, observar sempre a quantidade de produção de secreção. Então a coloração, se a gente perceber que essa coloração que antes era clara, ela está ficando purulenta, esverdeada, amarelada, essa criança pode estar fazendo uma traqueite. Ou a gente aspira e vem sangue, sangra quando a gente aspira, essa criança pode também estar fazendo uma traqueite.
essa criança praticamente não era aspirada e de repente começou a produzir muita secreção, essa criança pode estar fazendo uma traqueite. Então são condições que devem ser notificadas, que a gente deve de alguma forma comunicar ao médico que acompanha essa criança. As cânulas elas podem ser de plástico, PVC, siliconizadas, e podem também ser metálicas, cada vez menos utilizadas. Então aquela numeração das cânulas, na verdade, elas têm correspondência com o diâmetro interno da cânula. Isso é uma constante para todos os fabricantes. Então quando se fala que a cânula é uma cânula número 4, o diâmetro interno dela é o 4. Quando a gente fala que a cânula é uma cânula número 5, o diâmetro interno é número 5. Não há uma correspondência entre as cânulas metálicas para as cânulas plásticas. Ou seja, uma cânula plástica número 4 é muito menor que uma cânula 4 metálica. Então não tem essa correspondência e isso é muito importante. Existem cânulas com subcânula, o que facilita a higienização e impede que, uma vez que a cânula obstrua, que a criança fique no sufoco, é só retirar aquela subcânula e lavar, então tem essa grande vantagem. As cânulas podem ter cuff ou não. O cuff ele está indicado nas situações de crianças que precisam de um suporte ventilatório, precisam de algum suporte de pressão para respirar. Então é muito importante que a periodicidade da troca da cânula seja orientada pelo médico que realiza a troca. E outra coisa importantíssima que pode acontecer, a qualquer momento, é uma decanulação acidental. Então é muito importante que aquela pessoa que está ali com essa criança, que cuida do dia a dia dessa criança, ela saiba como lidar com essa intercorrência, como recolocar novamente a cânula nesse menor. Então é importante pedir para que o médico, aquele que faz a troca da cânula, para ensinar essa pessoa, o ideal até antes mesmo de sair com essa criança do hospital, que esse responsável tenha essa orientação e treinamento, como recolocar a cânula de traqueostomia, uma vez que ela saia. Outra coisa importante, é fundamental que essa via aérea esteja hidratada. Então, a melhor forma da gente manter a via aérea hidratada é através da ingesta de líquido, ingesta hídrica. Pingar gotas de soro fisiológico, nebulizar, na verdade se sabe que isso não tem um respaldo científico, e que deve ser feito só com orientação do médico. Então o mais importante é manter uma ingesta hídrica adequada. E essa criança pode ir para a escola com a sua traqueostomia? Claro que sim, ela pode frequentar a escola, desde que nesse ambiente escolar tenha alguém que saiba lidar com a traqueostomia, em especial com as intercorrências possíveis, como uma retirada acidental da cânula. Então essa criança pode sim frequentar uma escola, mas tem que ter esse cuidado, tem que ter alguém ali que possa, no momento de socorro, possa intervir e ajudar a resolver. Outra coisa importante também é que essa criança tenha um cartão de identificação dessa traqueostomia. E quais são os dados que devem constar nesse cartão? Nome da criança, data de nascimento, a data em que foi realizada a traqueostomia, qual é a cânula, o tipo e tamanho. É uma cânula plástica? É uma cânula metálica? É uma cânula siliconizada? Qual é o tamanho dessa cânula? Ela tem cuff? Ela não tem cuff? Então são dados importantes. Essa criança, outra coisa importante de constar nesse cartão, a via aérea acima da traqueostomia é uma via aérea aberta? Ou ela tem alguma estenose, tem algo que impeça a passagem de ar? E qual é a unidade hospitalar? Onde é que essa criança faz acompanhamento? Então são dados importantes que devem constar nesse cartão. Muito obrigada por vocês assistirem. Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder.